Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Dreamcast. Hoje nós temos aqui mais um convidado todo especial e o meu brother, Regis Bezerra, vai apresentar ele para nós. Rapaz, o nosso convidado hoje é mais do que especial. É um filho, né, cara? É? É um filho. Opa, meu então... Deus, eu trouxe um filho aqui. Trouxe um filho, né? Um filho, um amigo. Legal. Alguém especial. Gente, hoje a gente vai falar de transformação. Uau. Pensou em transformação? Eu acho que não tem pessoa melhor do que essa pessoa que a gente trouxe aqui para bater um bate-papo, para ter um bate-papo aqui bem legal. E nós esperamos que essa história de transformação possa agregar muito na sua vida e fazer você entender que tudo é possível ao que crê. Lembra dessa passagem? Tudo é possível ao que crê. Então, se você tem alguém na sua família e acha que não tem jeito, Jesus pega e faz do jeito dele, no tempo dele. No tempo do Senhor é o melhor tempo, né? Melhor tempo. Então, assim, a gente está aqui com um amigo especial, Tião Bosley, que veio de Colinas do Tocantins, da Baixadinha, Tião? Por aí. Por aí, né? Meu Deus, gente. Glória a Deus. Eu sou muito feliz em falar desse amigo, porque é o seguinte, né? A história, ela vai muito mais profunda. Isso. Porque eu estava aqui procurando alguém de Colinas, de repente Deus manda essa bênção para vir para Kansas City, estava em Boston, né? Yes. Que legal. E Deus manda ele para cá, mas eu não vou contar a história dele, porque a história dele é fenomenal e a gente está aqui hoje para falar de transformação. Isso. O que Deus faz, cara? Meu Deus, o que Deus faz na vida de uma família. Por isso nós estamos aqui com o Tião Bosley, para que ele possa compartilhar desse testemunho de vida maravilhoso, que inspira não somente a minha vida, entendeu? Amém. Mas muitas vidas por aí estão sendo inspiradas por aquilo que Deus fez através de você, fez na sua vida e está fazendo através de você. Seja bem-vindo. É uma honra para mim. Seja bem-vindo, Tião. Para vocês. Tá? Né? É muito bom ter você com a gente aí. É uma Fala um honra. pouco de quem é o Tião aí, onde Então, o Tião está. Tião veio de um lugar muito distante, né? Tão distante. Tocantins, lá, né? Da terra do meu irmão Regis, meu amigo, né? Então Deus me deu essa... Eu tô ainda um pouco impactado por esse convite. Né? Que isso. Até esperava, mas não por agora. E recebi de coração o convite, né? Não me preparei, porque quem me preparou foi o Senhor e já está aqui dentro. Amém. O que eu tenho a falar, o que eu tenho a transmitir para as pessoas. Porque a gente, quando carrega álcool, a gente não informa, a gente transmite. É verdade. Não é verdade? Então, a minha história é uma história de muita luta, né? E de muita batalha. E sempre quando eu começo a falar de mim mesmo, eu me emociono um pouco. Sério? Porque a maior batalha que eu tracei na minha vida foi contra uma pessoa que Deus tirou de mim, que estava aqui dentro de mim. Uau. É sério. Uau. Yes. Essa pessoa, ela me paralisou muitas vezes. Essa pessoa me colocou muito para baixo. Essa pessoa falou que eu não era capaz, que não tinha mais tempo, que não era possível. E Jesus, na sua grande glória, mostrou para essa pessoa que habitava em mim que ele era muito maior do que essa pessoa. Meu Deus. Glória a Deus. Olha então, eu vim para Boston pelo convite do meu irmão. E ali nós chegamos com a família, só tinha a Malu, quase 3 anos. Vivemos ali da mesma forma que nós vivíamos no Brasil, praticamente da mesma forma, trabalhando muito e vivendo a vida sem propósito, sem direção. E algo aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Olha aí. Deus usou um ímpio, um amigo, mas que não tem uma vida com Deus, mas é uma pessoa maravilhosa, e começou a me ligar. Eu estava em Boston. Por que você não vem para o Kansas? Falei, o que é Kansas? Onde é Kansas? Existe isso? Sim. E começou a me ligar. E eu falei com a minha esposa da ligação. Eu recebi uma ligação de tal pessoa e nos convidando para viver algo novo aí em outro lugar, na posição geográfica diferente da que nós estamos. Assim como Abraão saiu da sua parentela, Deus me convidava naquele momento a sair da minha parentela, que era meu irmão que estava lá. E sem falar o que ia acontecer, só queria que eu fosse. Uau. E ali eu, ímpio, sem saber do que estava acontecendo, fui conduzido pelo Espírito Santo a tomar uma decisão lá
de vir para cá, sem saber o porquê. Eu só sabia que teria que vir, que sair. Meu Deus. E consegui, com muita luta, convencer a minha esposa a essa loucura. Olha aí, rapaz. E ela, por quê? O que tem lá? Eu falei, não sei, mas nós temos que ir. Nós temos que ir. E algumas coisas a gente vendeu, outras coisas a gente deu, outras coisas a gente jogou fora no dumpster. Muita coisa a gente jogou fora. Entramos Traduz dumpster, porque o pessoal do Brasil... num lugar que joga lixo, aquela caixa grande, né? Brincadeira. Então a gente entrou no carro pequeno que a gente tinha no Ford Fusion, colocamos o que cabia dentro do carro e... Vai embora. Gol. Malu atrás, eu e a Arlene. Abril, chuva, neve, sol. Meu Deus. Olhei para minha esposa. O que nós estamos fazendo? Jesus amado. Chegamos aqui no Kansas. E agora? Sentamos numa sala que tinha um apartamento. E aí, Senhor? Senhor não, e aí, amor? E agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Cara, e foi tão sobrenatural, e é até hoje tão sobrenatural, que quando nós nos acalmamos, tomamos posse do lugar e começamos a caminhar, conhecer pessoas, Deus me mostra esse cara. Né? Eu fiquei sabendo que esse cara estava aqui depois que eu estava aqui. Olha que interessante. Aí. O Regis. Tá aqui. Não conheço, não cheguei, não lembro. Conheço as irmãs, né? Convivi muito com as irmãs. Ele não. Aí num certo dia eu vi num campo de futebol e falei, você é o Regis? Pela foto que eu vi. Isso. Sim, eu sou o Regis. Falei, eu sou tal pessoa, temos amigos em comuns e tudo. Dali começou algo diferente da minha vida. E eu falei, eu faço trabalhos e você tem empresa, você não quer me dar uma oportunidade para ele? Depois de muitos dias, eu já trabalhando, ele me liga e fala, eu tenho um trabalho para você. E eu fui, dei o preço e fiz o trabalho. Isso. Consequentemente, trabalhei muito com ele. Acho que quase 2 anos atrás, a gente trabalhava muito mais juntos. Isso. Né? Isso. E o que Deus fez na minha vida aqui em relação a empreendedorismo foi mais sobrenatural do que a minha vinda para cá, porque sem falar inglês. Uau. Eu trabalhei 4 meses em um estado recém-chegado, 4 meses eu saí de onde eu estava e fui trabalhar para mim. Uau. Todo mundo, esse cara é louco. Esse cara é louco, vai morrer de fome, o inverno vai chegar, Tião. Você é louco. Isso. Mas tinha algo em mim, dentro de mim, que falava, vai. Isso antes de eu vir para cá, nunca tinha passado pela minha cabeça de ser um dono de companhia, um empreendedor, ou começar algo pequeno. Olha aí. Meu Deus, olha. Uau. E a minha esposa, vai. E fui. Várias vezes tentei desistir, o Regis falava, passei por isso. Falaram para mim desistir, eu não desisti. E aquilo me fortalecia. E foi e chegou até onde eu estou hoje, em relação ao trabalho. Que legal. Hoje eu me vejo com 5 trabalhos em andamento. Uau, tá vendo aí? Hoje eu falo mais inglês relacionado ao meu trabalho, eu não preciso mais de ninguém. Isso. Né? Então, mas lá no começo eu comecei sem inglês, sem conhecer o lugar, sem conhecer pessoas. Apenas dentro de um propósito que estava no meu coração. Olha aí. Uau. A diferença. E para você, pegando um gancho nisso aí, você sabe que o nosso podcast é o Dreamcast, né? Fala de sonhos e propósitos. Cara, e tipo assim, a gente tá aqui e tudo encaixa, né, dentro desse tema sonhos, propósito. Porque, cara, quando você entende, né, que nós temos um propósito de vida muito grande, nós temos um chamado, temos um propósito, e óbvio, a gente sonha com muita coisa, né? Então, assim, o sonho, ele é, na verdade, o combustível para você dar o primeiro passo. Você sonhou, visualizou, e você precisa, de fato, dar o primeiro passo em busca da realização dos seus sonhos, né? Foi o que você está falando aí. Você teve isso dentro de você, né? Esse sonho de se tornar empreendedor, e você deu o primeiro passo sem estar pronto. É o que eu falo para muitas pessoas, né? Na minha vida, cara, nunca eu comecei algo estando pronto. Nem o podcast nosso aqui,
Se nós fosse esperar, Nada. entendeu? Tá pronto para começar, a gente não tinha começado. Nada estava pronto. Nada estava pronto. Nunca esteve pronto. Isso, nada. isso. Tudo foi começar sem estar eu pronto. vou até mostrar o improviso nosso. Mostra. Essas canequinhas aqui, essas aqui são improvisos. Não estava pronto. Não, manda essa, é o que tinha. Entendeu? O logo foi improvisado. O logo improvisado. Tudo As canetas foi improvisado. Então você olha aqui para essa canequinha, não é esse logo, isso aqui foi improvisado para começar. Isso. Já está tudo ordenado. Daqui um dia vai chegar umas canecas top. Isso. Que a gente Glória vai, a Deus. inclusive, até presentear Glória a algumas Deus. pessoas, né? Glória a Deus. O logo é um logo mais profissional, um logo profissional e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu lembro muito bem quando você chegou, cara. E você teve, assim, a sua atitude, ela demonstrou, na verdade, que por trás da tua atitude tinha um sonho aí, né, de empreender. E não somente isso, eu quero voltar para a base, tá? Que é a família, a tua família. O que Deus fez, cara, na tua família? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? A gente vive um tempo onde fala-se muito de prosperidade e tudo mais, e as pessoas sucesso, né? As pessoas tendem a relacionar a prosperidade com o financeiro. Entendeu? E é totalmente... Gente, prosperidade vai muito mais além do que o dinheiro, do que o lado financeiro. A prosperidade... Eu casei com o Salmo 128. Para mim, aquilo ali é, assim, a explicação do que é verdadeiramente prosperidade. Entendeu? Conta pra gente... Tá? O que Deus fez na tua família? Como que foi? Como que você conheceu Jesus? Chegou a conhecer Jesus? E qual foi o efeito desse encontro com Jesus na tua família, cara? Então, logo após esses episódios que eu falei, eu ingressei, né, uma vida com Deus na igreja. Comecei a caminhar para os cultos, né? Mesmo sem ter entendimento bíblico, mesmo sem ter nenhuma experiência com Deus, algo queimava no meu coração, né? E ali eu comecei uma busca, já fui para os cultos, já caí dentro da escola bíblica, fiquei 2 anos na escola bíblica da igreja, já não perdia nenhum, todos os cultos eu estava, como estou até hoje, na escola bíblica. E foi surgindo, esse fogo foi aumentando e queimando para conhecer Jesus, vendo pessoas que conhecem Jesus, vendo famílias que servem a Jesus, da forma que eles viviam e da forma que minha família vivia, que era uma forma superficial, agressões, palavrões, nós não priorizávamos a família, né? Então, Jesus foi trabalhando em nós. Então, a sua versão de família antes de você se converter era essa? Superficial. Isso. Essa é a cultura do celular que você tinha? Sim. Aquela família que tira a foto bonitinha e posta, mas dentro de casa é um inferno. Isso. Né? Então, foi trabalhando isso. Eu era um alcoólatra, né? Não um alcoólatra diário, mas um alcoólatra dos finais de semana, não fazia outra coisa. Eu e minha esposa. Os né? dois? Os dois. Vocês dois bebiam? Os dois, e isso foi a primeira coisa que Deus tirou de mim. Foi o alcoolismo. Uau. A coisa que eu mais me culpava e que mais eu pensava que era impossível eu engraçar uma vida com Deus por causa dessa doença que eu carregava desde os 14 anos. Uau. Desde os 14 anos. Porque na realidade aqui no Kansas não me conheceram o quão longe eu fui nesta área, né? Não usei droga, não fumei, não roubei, mas o álcool era muito presente. E na minha família, todos os homens, né, se deterioraram pelo álcool. Então, Deus tirou isso de mim. Aí eu vi algo surpreendente. Eu vi que era possível viver algo muito maior do que eu jamais imaginei. Que esse Deus que tirou de mim esse álcool, ele poderia me dar mais. Ele podia me transformar mais. Uau. E como é que veio esse entendimento no momento? Qual foi a realização desse pensamento? Sim, então quando eu vi que era possível eu me libertar do álcool através de Jesus, eu falei: Senhor, se o Senhor fez isso, se o Senhor é capaz de fazer isso,
o Senhor pode transformar outras coisas que são muito piores do que o álcool que eu bebo. Olha aí, cara. Forte, viu? A mentira, Isso. a ocultação, né? A mágoa, a falta de perdão. Que eu vi uma família muito magoada, muito massacrada pelo alcoolismo, pelas agressões, né? E eu não queria passar isso para minhas filhas, meus filhos. Mas eu não tinha força. E em Jesus eu vi isso florescer. Eu vi isso crescer, né? Então nós começamos essa vida com Deus, sempre na igreja, sempre Deus tirou pessoas que caminhavam com nós, que não entenderam o que a gente estava vivendo, que a gente estava tentando e começando a viver, e foi colocando pessoas diferentes. A família não entendeu, a família do Brasil, as pessoas que caminhavam perto não entenderam, e aquilo de início machucou um pouco. Nós nos sentimos sozinhos, porque nós éramos muito refém de pessoas. É mesmo. Aí nós nos sentimos sozinhos. Mas aí Deus foi preenchendo esse vazio da solidão. Uau. Ou seja, Deus começou a colocar a casa em ordem. Sim. Tirando aquilo que atrapalha e colocando aquilo que agrega. Né? Isso acontece, é até bom falar um pouco sobre isso, porque isso acontece com muitas pessoas que têm essa decisão de servir a Cristo, que têm um encontro com Jesus. Né? A primeira coisa que eu percebo que acontece na vida de uma pessoa como essa pessoa começa a perder as amizades antigas, entendeu? E porque eu lembro com 14 anos, quando eu conheci Jesus, né, moleque, mesmo estando nessa idade, com 14 anos, as molecadas ali, né, da minha vizinhança, eles próprios começaram a pararem de andar comigo, entendeu? Ah, você agora não pode isso, não pode isso, entendeu? E eu não tinha maturidade naquela época também para entender o porquê que esses caras, tipo assim, não vão andar mais comigo, entendeu? Então, as coisas vão começando a mudar a partir das amizades. Com certeza. Né? Yes. Deus começa a colocar pessoas agora pessoas que vão agregar na tua vida, agregar o teu propósito, porque é uma mudança que vai acontecendo, né, na vida da gente. Prova que as suas decisões realmente têm efeito, literalmente, naquilo que é os resultados. Por exemplo, se você decide, entendeu, a levar a tua família para um ambiente cristão, automaticamente, né, a partir daquela decisão, pessoas vão parar de frequentar sua casa, enfim, e sucessivamente as coisas vão acontecer pelo fato da naturalidade de que todo mundo raciocina, todo mundo pensa e tem uma opinião, e de repente as pessoas começam a afastar de você também, né? Mas, como o Regis estava falando, quando ele era um adolescente, né, as pessoas ele já começou a perceber sem nem entender direito isso acontecer. Eu me converti com 17 anos de idade, né, lá no Pará, lá em Tucumã. E eu lembro que com as minhas amizades também foi da mesma forma. Eu não sabia o profundo desse tipo de pensamento, né, de entender, mas basicamente eu lembro que os meus amigos já não eram os mesmos, por causa da decisão que eu tomei de me converter e ir para a igreja, ou seja, é aquilo que as pessoas sempre falam, né? O ambiente, os lugares, as pessoas que você convive, né? Isso é de fato uma coisa transformadora, tanto para o bem quanto para o mal, para a vida de qualquer pessoa, né? Agora, a base de Cristo é tudo, né? A base de Cristo é tudo, porque é a verdade, né? Quem escolheu o caminho da verdade, com certeza, pode até deixar a pessoa sem entender, né? Igual a sua família, às vezes não entende algumas decisões que você tomou, mas eu acredito que hoje eles olham para você, né? E vê um resultado familiar, de empreendedor e tantas outras coisas, e eles se surpreendem com certeza, né? E se torna um exemplo, né? Sim. É isso aí. E aí, prossiga pra gente aí, pra gente entender um pouco isso. Então, a gente começou essa caminhada
com Jesus, agora no barco, né? E a minha esposa também no início demorou um pouco a entender. Né? Eu entreguei nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou aqui aberto para viver o que tu tens para mim, o novo de Deus, mas eu entrego em tuas mãos a minha esposa. E logo ela aceitou Jesus e hoje ela caminha. Eu tenho que segurar ela para não caminhar na minha frente. Uma mulher de oração, mulher devocional, todo dia é Bíblia, é oração. É uma mulher que amadureceu na palavra. Olha aí. A mulher não sabia conversar. Hoje eu vejo uma sabedoria que a palavra de Deus deu para ela. Olha isso. É algo sobrenatural. Sobrenatural. Então nós viemos caminhando e vivendo isso. Lá atrás, quando eu a conheci, os pais dela falaram: ele é 13 anos mais velho do que você. Ele é filho de Cicrano. Não é que queimando a família, minha sogra, eu amo demais. Você é 13 anos mais velho que a sua esposa? 13 anos mais velho. Então, esse menino bebe muito, com toda a razão que eles tinham. Bebe demais, é até trabalhadorzinho, mas dá trabalho demais, bebe demais, vai só abusar de você. Você é uma criança, ele tem 30 já, 29, 30. Então, ou seja, você é um improvável. O improvável abusador se tornou exemplo de pai. Uau! E às vezes provedor da família. Olha isso. Isso é o que Jesus faz. Isso é o que Jesus faz. Cara, em 1 Pedro 5,2 diz que para nós apacentarmos as ovelhas, não por força, mas voluntariamente. Isso eu joguei dentro da minha casa. Esse versículo é para você jogar em ministério, não somente em ministérios. Mas quando você começa a entender que as ovelhas, que é a sua família, que você tem que cuidar, não por força, porque muitos pais fazem por obrigação de dar o alimento, de pagar a energia, e acha que é só isso. Mas quando você faz voluntariamente, com amor, você vê o fruto da família. Olha isso. A minha filha, Maria Luísa, chegou e falou assim: pai, quero casar com um cara igual você. Olha aí. Que diferença, hein? A mãe dela perguntou: Malu, quem é o maior homem de Deus que você conhece? Meu pai. Cara, todo dia, o Regi, o Joabe, fundo do coração que eu vou falar agora. Todo dia que eu entro em casa, que eu olho pro sofá, que eu olho pra comida, eu lembro lá de Palmas, eu com uma caixa de isopor, colocando água e gelo pra ter água gelada e pra não perder a carne. Sério, cara? Passamos 4 meses com uma caixa de isopor. Eu tinha o dinheiro da cerveja, mas eu não comprava geladeira. Olha isso. E Palmas ainda, que lá é quente pra caramba, né? E eu ia num lugar lá perto gelo. do meu trabalho, pegava bag de gelo, corria lá em casa e botava na caixa de isopor. Rapaz. Numa kitnet. Malu, bebê e a Arlene, muito nova, e ela ali dentro do barco comigo. Meu Deus. Menina nova, bonita. O pai tem uma condição, na época ainda tem um pouco, e ela ali comigo. Rapaz. Toda vez que eu olho para ela, situação. eu sei o que ela passou comigo. Olha isso. Então, a mulher que mais me edifica, a pessoa que mais me edifica aqui na terra, Na sua esposa. como pessoa, é a minha esposa, cara. Cara, ela é minha amiga. Uau. Ela é uma pessoa que ela não lança a palavra fora à toa, sabe? Ela esteve comigo na hora da caixa de isopor. Olha e isso. ela não se orgulhou do que ela tem hoje, cara. Sabe? E hoje eu fico vendo o que Deus fez dentro da minha casa, porque a gente às vezes foca muito no que Deus faz exteriormente. Isso. Os milagres, a palavra, o sobrenatural, né? O ministério de Cristo, os 3 anos de cura, de milagre. Mas o maior milagre que Deus quer fazer é dentro de nós, cara. É dentro de casa. Uau. É isso mesmo. Antes da gente ser profeta, antes da gente ser pastor, antes da gente ser qualquer coisa que podemos ser, conforme a vontade de Deus, Ele primeiro quer fazer o milagre da transformação aqui dentro. Isso. É verdade? E foi o que Ele fez na minha casa, na minha família. Hoje nós respiramos Cristo. E nós amadurecemos dia após dia, buscando a Deus. Sabemos também que a parte humana nós temos que fazer para que o sobrenatural Ele faça. Isso. Então a gente teve esse entendimento Que também. legal. Quando é que você acha, foi um momento assim que você percebeu que o seu coração estava aberto para receber essa mudança? Porque você menciona a respeito de Jesus fez na minha vida. Qual foi o momento que eu acredito que nós precisamos abrir o coração para a transformação, né? Jesus, ele
não invade a vida de ninguém. Essa é a forma que eu penso. Então, quando foi que você acha que foi esse momento, assim, ó? Sim. Jesus, eu tô com o coração preparado para receber a transformação. Provavelmente, em termos do que eu estou vivendo hoje, um ano e meio atrás. Era muita busca por conhecimento, era muita querer aprender de Deus, né? Eu já estava vivendo nesse lugar de querer aprender, de querer saber mais, de querer saber lá das 12 tribos, do que acontecia, como foi. Uhum. Mas de um ano e meio para cá eu quis viver a transformação interior de Deus. Entendi. Que lindo. Aí eu vi, aí eu comecei a jejuar, aí eu comecei a buscar de Deus. Há 2 meses, acho que pouca gente sabe disso, vou revelar aqui. Opa. Há 2 meses eu comecei a jejuar. Toda segunda-feira eu começo o jejum. Ou 2 dias na água, ou 3 dias, eu fiquei até 5 dias na água. Não é porque eu sou bom, é porque eu sou muito mal. E eu quero viver as intervenções de Deus. Olha aí que lindo. Que maravilha. As intervenções de Deus. Eu tenho feito isso todas as semanas. E eu tenho visto minha carne morrer. Né? E ficar somente com o que Deus quer de mim, somente o que Ele está colocando. Cada vez que a gente renuncia a algo, que a gente consegue se libertar de algo humano, sentimentos humanos que não têm valor eterno, Ele coloca algo em nós que é dele. Uau. Engraçado que você falando aí, o Regis sempre menciona ele faz um comentário a respeito de que a ignorância ela só tem uma maneira de ser expulsa da gente, né? Através do conhecimento, né? E isso é uma coisa que é fato, não tem como discutir isso. E olhar para sua vida, obviamente eu conheci aqui em Kansas City já depois que você chegou, né? Vocês dois têm uma história um pouquinho mais além do que isso, e tem o ponto em comum da mesma cidade lá do Brasil, né? Apesar de que, né, para melhorar de vida tem que migrar para Tucumã primeiro, então tem que né, ir pro desculpa Pará, que você né, não foi para o Pará primeiro para depois vir para cá. Prosperidade do Pará. Avisa o pessoal do Tocantins lá que primeiro a fronteira tá aberta. Tucumã do Pará, depois de lá para cá. E o Coyote está fazendo promoção, viu? Lá no Rio Tocantins, no Rio Araguaia, né? Exatamente. Então, assim, é o treinamento para poder sair do país e ir para o Pará não pode primeiro. prosperar assim. Não pode ser rápido. Você foi muito ligeiro, rapaz, isso aí. Mas, aproveitando isso, né, te conhecer aqui e saber muita coisa dessa transformação, uma passagem bíblica que eu vejo assim que encaixa muito bem com o que você tem passado, né, na sua vida e a sua história, você abriu o coração para Deus. Mateus capítulo 7, né, a partir do versículo ali, até separei aqui, a partir do versículo 22, a partir do versículo 24, que Jesus ensina a respeito dos ensinamentos dele, né, das palavras dele. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? E aí fala do homem sem juízo, né? Que no versículo 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sem juízo, né? Que edificou a sua casa sobre a areia. Cara, é incrível ler a palavra e saber que Jesus ele tem a preocupação de mostrar 2 perfis de pessoas. E o que você começou a falar aqui é que tinha alguém na sua vida que atrapalhava você. E eu sei que você estava se referindo a você mesmo, né? Yes. A palavra de Deus, ela dá o nome a isso, ao velho homem, né? E você está se referindo a isso. É tão interessante como Jesus ele se refere a 2 perfis de pessoas. E ele ensina isso, e ele deixa claro aqui nesse versículo. E a prática de coisas simples, mas coisas objetivas, foco, o ouvir, né? Ouvir a instrução certa, colocar essa instrução em prática, e o resultado dela vem em uma casa firmada em Cristo, firmada na palavra, firmada na instrução. E o interessante que Jesus passa é que
ele não mostra que aí não vai acontecer nenhum tipo de situação na vida de ninguém. Na verdade, os dois cenários aqui, tanto para o homem sem juízo como para o prudente, ele está mostrando que vai acontecer as mesmas coisas. E a diferença é como está estruturado essa pessoa. Então, o perfil sem juízo vai vir chuva, tempestade, vai arrebentar. O perfil que é prudente, né, precavido, ele tomou a decisão de, pô, chega. Na sua vida chegou o ponto que você escutou, né? Você escutou a palavra, você colocou em prática, e a prática ela começa a trazer uma construção solidificada, né? E começa a ser estruturada uma situação, e aí quando vem os ventos, as tempestades, as situações que obviamente foram tantas na sua vida, mas a forma que a pessoa atravessa isso é totalmente diferente. Yes. Faz sentido? Faz. E só complementando essa palavra, que a casa da rocha e a casa da areia vão passar pelas mesmas estações. Exato. O vento vai bater aqui, vai bater aqui. Exato. As duas vão passar pelas mesmas coisas, mas essa vai prevalecer, a da rocha, né? Que Cristo está presente. Por causa da instrução, por causa da palavra, por causa do que ele ensina. E é o que a gente vê você colocando em prática, né, gradativamente. E isso é lindo, porque a gente sabe o que você tem passado em muitas áreas da sua vida, né? Tanto as áreas que você tem tido muito sucesso e áreas, situações, né, que você mesmo vai comentar e vai pincelar para a gente a respeito de situações aí, né, que você já atravessou. Você pode dar algum exemplo de situação difícil que você atravessou e que a forma que você reagiu. Tem alguma dessas coisas que você quer compartilhar com a gente? Sim, agora que meu filho nasceu, Davi, né, vocês sabem disso. Conta, né? Um pouquinho do Davi. Vocês fazem parte da minha mesa, viu? Das decisões. Sempre dizem que tem que ter 2 ou 3 na mesa para tomar uma decisão, né? Então vocês estão na minha mesa. Obrigado. Glória a Deus. As decisões são poucas, mas serão muitas ainda. Então o Davi, minha esposa, engravidou e logo ao 3º mês de gravidez detectaram um problema no coração, uma má formação no coração, né? E poucos dias depois desse primeiro diagnóstico, que a gente estava em dúvida, que todo mundo falava, não, os médicos daqui são assim, o coração é desse tamanhozinho, como é que vão saber? Nada a ver, espera. Eu falei, ok, amor, vai mudar. No próximo ultrassom vai ser outra coisa. Fica tranquilo. Mas aí eu fui a um banco, Midwest, trocar um cheque, poucos dias depois desse primeiro diagnóstico. Vim trocar um cheque, minha conta aqui cancelou, eu não tenho mais conta aqui. Não, mas você pode reabrir sua conta, é bom. Eu falei, não tenho tempo, estou correndo, eu vou pagar aí os $7. Não, você vai falar com a gerente. Meu Deus. Eu olhei pro cara assim, uau, cara, espera aí. Eu falei, tô com pressa. Ele, espera aí. Eu falei, ok. Fiquei esperando ali, a gerente me olha, 10 minutos depois falou, vem. Sentei na mesa com a gerente. Ela, você é da onde? Falando inglês, né? Falei, do Brasil e tudo. Minha mulher tá grávida. E ela pega o telefone, do nada. Começou a mostrar fotos. Minha irmã estava grávida e os médicos falaram que o coração do bebê dela tinha um problema. Que provavelmente nem ia nascer. Uau. Mas nós oramos e eu comecei a chorar. Porque eu não tinha falado nada para ela. Eu estava ali para trocar um cheque. Olha isso. E foi tão sobrenatural que eu liguei pro pastor Nara assim que eu saí do banco, que o inglês que ela falava era um português para mim. Uau. Eu entendia tudo. Uau. Cara, mas com uma clareza que eu fui entender depois que era inglês. Olha isso. Fiquei paralisado só ouvindo e ela mostrando. Fizeram um diagnóstico. Eu te falei isso, né, Regi? Várias vezes. Isso. Fizeram o diagnóstico, talvez não vai nascer, o coração do lado esquerdo, não vai oxigênio pro cérebro. É muito difícil esse reparo desse lugar. Mas a gente orou, ela falando, a gente orou, nós somos cristãos, oramos e Deus fez um milagre. Olha ele aqui na cirurgia. E ela não sabia do que você estava passando. Nada. Olha ele aqui na cirurgia e olha ele correndo agora. Glória a Deus. Aí eu falei, por que você está me falando isso chorando? E ela pegou o lenço e falou, não sei. Pegou o lenço, me deu, eu não sei. Olha isso. E eu comecei a falar para ela. E ela, você vai trazer o Davi aqui.
Depois do final, já pulei a história. Isso. Você vai trazer o Davi aqui, vou dar um abraço nele, nós vamos orar por ele. Isso aí é Deus falando com você. Glória a Deus. E ela começou a chorar e o povo esperando e ela limpando as lágrimas. No banco. E Deus me revelou o meu processo. Olha isso. Enquanto todo mundo chegava, não vai ter operação, vai ser curado. Eu falei, vai operar. Deus falou. Eita. Não é porque está operando que não é curado por Deus. Com certeza. Correto. E cheguei, fui para casa correndo, tava com pressa, abandonei tudo. Já joguei o cheque para lá e tudo. Fui lá para casa, amor, senta aqui. Comecei a chorar. Mulher, Deus usou a mulher no banco, falou que o Davi vai operar. A Arlene começou a chorar. E vai ter o processo, mas vai ter a vitória. Então tá selada aqui a palavra. Olha isso. E nós vamos caminhar em cima dessa palavra. Muitos irmãos chegavam, não vai curar. Eu falei, não vai curar. Ele vai fazer o que ele quer. E ele me disse que ele quer que a gente passe pelo processo. Mas ele vai dar a cura no final. Como deu agora. Glória a Deus. E Davi tá aí, grande, com a cicatriz da vitória no peito. Isso. Né? Que era para ser Moisés. Era para ser Moisés. Era para ser Moisés, mas a gente de última hora sempre sabia por quê. Botou Davi. Olha o gigante. Ao gigante. E selou o coração. Isso. Toda vez que eu vejo ele, eu falo que já nasceu vencendo gigantes. Então, começou a lutar desde o ventre. O diagnóstico veio, mas ele veio de início. Depois, com essa palavra, nós descansamos em Deus. Todo diagnóstico tá pior, a gente sabe. Ele vai operar, a gente sabe. A gente fala para os médicos, a gente sabe que ele vai operar. Eu falei para o médico, Deus falou comigo. Ele, Deus falou comigo. Ele vai operar. Então ele operou, a vitória está aí. Se cumpriu o que Deus falou, como sempre se cumpre. Isso. Né? A palavra de Deus, às vezes a gente lê a palavra de Deus, algumas partes da Bíblia, a gente não dá muita atenção, porque parece que Deus falou brincando. E ele não fala brincando. Não. Quando ele fala para perdoar, senão não entra no céu. Quando ele fala para confiar, é para confiar, senão não entra no céu. Correto. Né? Algumas coisas nós levamos a sério e outras a gente pensa que ele falou brincando. Isso. Talvez, se você não perdoar, talvez você entra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A palavra de Deus é viva e é verdadeira. Rapaz, que maravilha. Falando do Davi, né? Aí isso me fez lembrar o que o Davi falou em Salmos 23, falando do teu filho Davi. E vendo assim esse processo, né, que vocês passaram, né, que não foi fácil. E a gente passa por processo, passa por desertos, né? Me lembrei de Salmo 23, acho que o versículo mais para frente, não o primeiro, acho que o 4, que fala: ainda que eu passasse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Yes. Cara, as pessoas tendem a ter aquela expectativa de que porque a gente serve a Jesus, a gente não vai passar pelo deserto, não vai passar pelo vale da sombra. Rapaz, vai acontecer. Você que está em casa, que está nos assistindo, ele avisou. Tempestade e tudo mais. Isso. Yes. Se prepare, porque nós vamos passar muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Só que a promessa dele para nós, né, é aquilo que você falou. Isso. Se eu construo a minha casa sobre a rocha, porque a tempestade ela vai vir. Vai vir. Entendeu? Então a diferença está onde que você construiu a sua base. Isso. Né? Yes. E aí eu olho para você, cara. Você já imaginou você passando por tudo isso sem conhecer Jesus? Meu Deus. A tua família, a tua esposa, passando por todo esse processo com o Davi, sem ter essa base construída com Cristo, cara. Meu Deus. Você tá entendendo? Meu Deus. E hoje, olhando para você, e eu lembro que eu te liguei algumas vezes e você falou: Regis, vai fazer a cirurgia e tá tudo certo. Entendeu? Isso. E eu, assim, cara, eu ligava pro Tião para consolar e ele que me consolava. Yes. Sério, cara. Eu falei: caramba, cara, que nível de fé é esse? Mas porque você já estava com a sua estrutura firmada em Cristo. E Deus, cara, Deus não deixa ninguém enganado. Deus avisa, Deus prepara. Absolutamente. Entendeu? Então, assim, eu me impressiono muito com o teu nível de maturidade, porque eu te conheci, cara, você estava quebrado, mano. Muito. Entendeu? Eu te conheci, você estava... Cara, eu conheci
você antes e eu sei quem é você agora depois com Cristo. E tempo de igreja não é o que vai fazer a diferença. Eu tenho 20 anos que eu vou para a igreja. Isso você pode ser um fariseu dentro da igreja, entendeu? E não ter uma libertação na sua vida. Então, tempo de crente, isso não... A igreja não muda ninguém. A igreja não muda ninguém. E você é um cara que, tipo assim, é uma terra fértil. Foi plantada uma semente, entendeu? E você teve sede, né, de buscar. E não é à toa que hoje, olhando para você, para sua família, para tua casa, para tua família de modo em geral, você é um exemplo para muitos, cara, entendeu? Para mim. Então, assim, cara, eu fico muito feliz em estar aqui hoje no Dreamcast, batendo esse papo com você, que muito legal. Compartilhando uma história de transformação. Ouvindo uma partículazinha, né? Porque é muito pouco. É muito pouco tempo para ouvir tudo que Deus tem feito na vida dele. É muito pouco tempo. Mas eu quero te fazer uma pergunta já para a gente finalizar. Como se trata do Dreamcast aqui, um grande slogan do programa aqui, né? Do bate-papo é sonhos e propósitos. Isso. Fala para mim, qual é o teu maior sonho, cara? O meu maior sonho... Isso. Primeiramente é caminhar em cima de cada palavra, de cada letra, de cada vírgula da palavra de Deus. E viver os sonhos de Deus para minha vida. Que eles são muito maiores do que os meus. Uau. Eu não tinha sonhos, até porque eu não me sentia capaz de sonhar. Uhum. E Deus resgatou a minha vontade de sonhar. E também de ter consciência que os sonhos dele é muito maior do que os meus. Meu Deus. Não é que eu não tenho planos, eu tenho muitos planos. Mas que eles estejam sempre alinhados com os planos de Deus para minha vida. Olha isso. Meu isso. Jesus. E vamos... Teve bom você falar isso aí, porque nós vamos... eu quero até citar esse texto, que é um texto que também me faz entender muito, tá? A gente pode fazer os planos, a gente sonha, a gente determina muita coisa, mas foi muito importante você falar que os sonhos do Senhor são maiores que os nossos. Isaías, né? Uhum. Isaías 55, versículo 9, gente. Fala o seguinte, olha: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Quando a gente entende isso, você pode sonhar, você pode fazer planos. 2023 está chegando e assim, a gente vai fazer planos, né? Vai escrever no papel tudo que nós queremos para 2023. Mas, cara, no final de tudo, os sonhos dele permanecem. A palavra dele permanece. Os sonhos de Deus para a tua vida permanecem. São mais altos do que os nossos pensamentos, os seus planos e propósitos para a nossa vida. Podemos sonhar, mas entendendo que a vontade dele é soberana sobre a nossa vida. Amém. Né? Amém. Então nós estamos chegando infelizmente, mais um fim. Amém. O que você diz? Muito bom. Final aqui excelente. Transformação de vida na verdade da palavra de Deus, né? Continue aí empreendendo, falando do amor de Jesus, daquilo que Deus fez na sua vida, né? Impactando com o seu testemunho, tá? Você tem canal no YouTube, você tem seu Instagram, você sempre tem falado lá. Deixa aí pro pessoal, né? O seu canal, deixa aí pro pessoal, né? O seu Instagram, que eu sei que você sempre gosta de motivar, dar uma palavra para as pessoas. Sim. E as pessoas com certeza elas precisam ouvir isso. Sim. Fala aí pra galera aí. Meu canal no Instagram é Tião Bosley, BOSLEY, Bosley 2021. Busca lá que a gente vai falar de Jesus e vai partilhar umas coisas legais.
Amém? Isso aí. Beleza? Agradecer você Show. por esse momento Show. tão especial de você ter aceitado estar aqui com a gente, Glória sendo a nosso Deus. convidado É uma especial. honra, foi uma honra. Tá bom? E continue aí nessa caminhada de transformação. Deus abençoe você, brother. Valeu. E é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio do Dreamcast. Com certeza, Deus abençoe você e a sua família. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. E estamos juntos até o próximo episódio. Muito obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E vamos pra cima, né? É isso aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.